Bem, então, bom dia a todos e a todas. Na aula de hoje, a gente vai falar de loops e iteração. Na verdade, essa apresentação, ela é longa, né? Então, hoje a gente vai começar a falar disso. Essa é a parte 1. E provavelmente já na quinta-feira, na próxima aula, a gente vai falar do restante, tá? Porque senão vai ter muito código e eu quero mostrar alguns exemplos de algumas situações em que é importante para a gente. Então, aí não aparece aqui nos slides, né? Vocês sabem que esses slides é desse site aí, do Python for Everybody, e eu gostaria de mostrar algumas coisinhas, tá? Então, vamos lá. Bem, aqui a gente já começa, primeiro a respeito de loopings, tá? Ou em português seria laços. O computador, ele pode fazer muitas contas para a gente, ele pode tomar decisões baseadas nessas contas e fazer muita coisa. Inclusive, isso é muito usado, tá? Hoje em dia, em redes sociais e em estudos e pesquisas científicas em um monte de lugar. Né? Esse poder do computador de fazer contas, que desde quando foi lançado, há tempos atrás, e hoje em dia, mais do que nunca, os computadores, né, têm esse poder de fazer contas, e muitas contas, tá, para usar em alguma aplicação. Então, aqui a gente vai ver essa parte que é a parte de laços, onde a gente consegue, de um modo geral, a gente consegue, nesses exemplos que aparecem aí, a gente consegue não ter que ficar repetindo códigos, tá? E laços é a questão dele ficar, ele faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez, faz uma vez, até que algo aconteça para ele parar de fazer. Então, olha só, vamos começar por esse lado aqui do fluxograma. A variável n é igual a 5, aí ele passa para essa tomada de decisão. O n é maior que zero, nesse primeiro momento ele é maior que zero, então ele vai escrever na tela o valor dele, tá? E aí ele subtrai um valor. Esse termo aqui, eu não sei o quanto, eu já falei isso antes, ou se eu não falei, mas de qualquer forma, aqui o que ele faz? Ele pega o valor do n e subtrai 1. Tá? Então, o n, que é 5, coloca 5 aqui, 5 menos 1, 4. Ele passa a valer 4, e aí ele volta de novo para a tomada de decisão. Ele continua maior que zero, na verdade. Ele vai continuar maior que zero, vai repetir, e aqui ele passa a valer 3, ele, de novo, maior que zero, depois ele passa a valer 2, maior que zero, passa a valer 1, aí depois ele maior que zero, 1 é maior que zero, aí ele passa a valer 0. Aí chega aqui, não é maior que zero, né? E blast off, tá? Então, ele faz essa sequência, né? Ele repete, o que ele repetiu aqui? Ele repetiu esses itens aqui. E ele repetiu até que instante? Até que essa condição fosse satisfeita, tá? Então, à medida que ele for maior que zero, ele vai ficar preso nesse laço. No código, né, no programa aqui, você tem n igual a 5, aqui ele colocou o while, tá? Então, o while, enquanto o n for maior que zero, está indentado aqui, e ele vai ficar fazendo esses comandos aqui, tá? E no final, ele escreve essa mensagem, escreve o valor do n. O código, ele vai aparecer isso daqui. Então, quando você rodar esse código, vocês podem fazer isso. É sempre legal esses exemplos. Você ter o código, você testa o código, sabe? Não é porque apareceu a resposta aqui, você vai simplesmente falar, é isso. Sabe? Tendo um código pronto, com a resposta pronta, é bom que você acostuma a trabalhar com código, tá? Então, aí a saída vai ser
o 5, o 4, 3, 2, 1, escreve essa mensagem, bless off, e o 0, porque ele coloca aqui no finalzinho, tá? Então, ele tem essa situação e ele consegue repetir isso que está aqui no meio, tá certo? Certo. Bom, vamos ver outra situação. Esse caso aqui é bem parecido, só que, né, a ideia aqui, ó, n igual a 5, n maior que 0, né? E aqui eu tenho aqui, ele manda imprimir later, eu não sei se pronuncia assim, rising e, né, dry off. A questão é, esse código, como que ele vai funcionar esse código? Tá? Ele está certo? Na verdade, ele já faz uma pergunta aqui, o que está errado com esse código? Então, primeiro vamos só olhar aqui, ele começa com n igual a 5, o n maior que 0, sim, né? N igual a 5. E ele escreve isso na tela. Aí ele volta para cá, o n maior que 0, o n continua 5. Então, se ele continua 5, ele maior que 0, então ele imprime de novo. Ele volta para cá. Você percebe que o n sempre vai valer 5. Nessa parte aqui do looping, a parte interna do looping, ele não mexe no valor do n. Tá? Então, a gente vai ter essa situação. Deixa eu ver aqui. Estou tentando mostrar. Eita, não aparece meu. Eu vou ter que diminuir aqui, sair do modelo tela cheia, tá? Para colocar o meu aqui, pronto. Então vamos pegar o código aqui, é só para rodar rapidinho, tá? Eu vou digitar o código, vou colocar em infinite pi, né? Então vamos colocar n igual a 5, while n maior que 0, lá, copia igualzinho, 1, 2, 3, vai no n, print. E vamos ver o que vai acontecer. Print. Vai lá. Tá, até aqui tem, tá? Eu vou... então, no meu eu acho que é 3.7. Olha só. Ele não sai do loop, tá? Ele está dentro desse while aqui. E ele sempre fica imprimindo isso, tá? Então, o que está errado no código? Eu apertei Ctrl C, né? O N sempre está, né? Maior que 0, certo? Bom, então aqui, no caso, a gente tem esse problema com o código. Vamos ver na sequência aqui. Eu queria apresentar o que isso, agora essa situação. O que ele vai fazer nesse caso aqui? Analisando o n começa igual a 0, o n é maior que 0? Não, não é. Então, ele já vai pular direto para cá, tá? Então, o que a gente vai ter? Eu vou até colocar o código de novo. Vou ficar looping. Qual é o nome do código? Aqui. Só vou substituir aqui o 0. O que vai acontecer? Dry off, tá? Então, ele não passou pelo looping, na verdade. Então, olha só, ele coloca o n igual a 0, ele chega aqui, ele nem entra no looping, tá? Nessa situação. Ele já automaticamente já não satisfaz a condição. O looping vai ter uma condição. E aí, né, ele vai continuar enquanto aquilo for verdadeiro. Se acontecer isso, ele aqui, no caso, ele nem entrou no looping, porque para o looping tem uma condição, pelo menos uma condição, tá? Então, essa é a situação. Ele não apresentou nada aqui, né? Então, vamos mexer no código e vamos fazer a situação, entendeu?
Então, supondo que o nosso código, na verdade, ele tem que passar por isso daqui, tá? Ele tem que passar aqui, tem que passar aqui, e depois vir para cá. Aí, quantas vezes eu quero que faça isso? Na verdade, eu não... O que nós temos aqui? Tá, vamos colocar, então, essa situação. Vamos no código, simplesmente. Aí, quantas vezes eu quero que faça isso? Se eu quero, por exemplo, 2 vezes que apareça isso. Tá? Só um exemplo. Eu vou colocar n igual a 2, né? E eu vou colocar aqui, vamos ver se eu tenho que colocar uma condição, porque se eu deixar o n igual a 2, vai acontecer a mesma coisa que o n igual a 5. Ou seja, se não mudar o valor, tá? Do n, ele vai ficar sempre igual a 2, e sempre igual a 2 não sai do loop. Porque a condição do loop é, se é maior que 0, ele fica preso. Então, o que a gente vai ter? Olha lá, 2 vezes. Fez esse, e depois do off. Tá? Então, isso aconteceu porque eu fiz uma mudança aqui, que eu incluí, né, algo que mudasse esse valor. Essa é uma forma de ser feita. Tá? A gente vai ver outra forma exatamente agora. Bom, a breaking out of a loop. Tem essa opção aqui, o comando break, tá? Ele simplesmente, quando ele tem essa situação, ele sai do loop. Tá? Então, ele simplesmente termina. Tá? Então, esse tipo de código aqui é interessante, porque ele já coloca essa forma aqui de se fazer. Olha só, enquanto ele não se baseia em nada nesse looping aqui para fazer o que está aqui dentro. Ele simplesmente verdadeiro, true, tá? Então, assim, quando você tem um looping, aqui o while true, dentro tem que ter um break. Se é para, num momento, sair do looping, é um break. Porque esse true é verdadeiro. Então, se não tiver esse laço, ele vai ficar funcionando até que tenha um break, até que tenha algo que faça ele sair. Essa condição, veja só, essa condição não é um n é maior que 0, ou qualquer que seja a condição. Não depende de uma variável, ou seja, ele já está dizendo que é verdadeiro. Então, ele precisa ter um break em algum momento aqui. Tá? Então, eu vou também passar esse código aqui, só para a gente fazer um teste. Breaking out. Tá? Então, vamos lá. While. E muitas vezes, então, como eu falei, fazer essa coisa de colocar o while to é um truquezinho interessante, entendeu? Aí, para você sair, você, né, você usa exatamente isso que ele colocou. Em algum momento, o seu código tem que ter um break. Tá? Às vezes a gente vai fazendo o código e nem sempre observa algumas coisinhas. Né? Então, a gente percebe quando fica preso num looping. Salvei, né? Salvei. Não, peraí. Tá. Eu apertava só outro comando. Então, vamos lá. Python breaking out. Aqui ele pede para escrever alguma coisa, eu vou... Tá. Ele fez isso. Ó. Hello there. Tem algum erro aqui. Hello there. Inspect all parse. Será que eu digitei alguma coisa errada ou o código está errado? Vamos ver. While line push. Estão vendo alguma coisa?
Eu não estou vendo nada errado, não. Eu estou com a impressão que... Vamos testar o código sem usar o there. Mas será? Hello. Não, está errado mesmo. O que está errado aqui? Volta para o código. Line input. Pega. Será que tem alguma coisa a ver com versão aqui? Deixa eu não faço essas... Hello. Bom. Was not defined. Bom, eu vou dar uma verificada, depois eu faço um outro vídeo falando do que é o erro aqui, tá? Para a gente não ficar muito, né? Mas quem achar, ó, eu vou deixar aqui um pouquinho, quem achar pode depois compartilhar com a gente, tá? Então, a ideia aqui, pelo menos como deveria funcionar, era a seguinte, né? Você digita qualquer coisa aqui é uma string, ele pega, né, o que a gente já viu várias vezes, é você ter, sempre quando ele faz o input, ele pega uma string, e aí a gente estava mudando para float ou para inteiro ponto flutuante. E aí, o que acontecia? Aqui, a ideia é exatamente quando você digitar done, ele sai. Já que esse código, peraí, deixa eu puxar minha janela aqui. Isso, esse código não está funcionando, vamos mudar ele. Então, vamos... Aí, se eu tirar esse trem aqui, né? Agora, às vezes tem código que eu sou teimoso. Tá? Não. Uau. Tá, tem código que eu sou teimoso. Vamos fazer assim. Vamos fazer no nosso caso aqui, tá? Faz de conta que seja a nossa situação. Line. Eu vou pegar e vou achar o valor do x, por exemplo. X é um int the line. Quando o x for igual a 0, break e done, tá? Agora tem que estar certo isso daqui. Vamos lá, então. Python 3, 7, breaking 1. Ele, só para fazer uma coisa diferente aqui, só para ficar aqui. Coloca aqui. Não. Aqui. D. Não, era assim. Era assim, né? Deixa eu ver. Vou marcar. Acho que era... Cara, vamos ver se eu lembro bem dessa síntese aqui. Não. Qual que é a síntese dessa parte do print aqui? Essa porcentagem D é isso mesmo, né? Aqui era... Será que tem que colocar algo assim? Vocês que estão... Não, peraí. Gente, que erro besta aqui. É o X. Tá? Isso que dá não ler a mensagem de erro, tá? Quando eu resolvi ler a mensagem de erro, não. É que esse formato do Python, às vezes, eu sempre passo batido. Então, ó. Nota string. Tá? Então, vamos lá. Bom, agora é funcionar, né? Olha lá. 1, 2, 3, 0. Done. Tá? Então, essa condição. Quando eu coloquei essa situação, break, quando digitar o 0, ele sai. Tá? Então, essa
enquanto ele não digitar o 0, ele vai ficar preso no looping. Então, vai ser um loop infinito até que digite 0. A ideia desse código dele aqui era só que com string, tá? E não sei por que cargas d'água não está funcionando. Bom, de qualquer forma, a gente vai trabalhar mais com números, mas a gente vê isso daqui depois. Então, a explicação dele é óbvio, se tiver o break, ele sai do laço. Quando eu quero dizer sair do laço, é exatamente isso. O laço, ele começa nessa indentação, e ele vai até aqui. Sair do laço é passar dessa linha, dessa última linha aqui, tá certo? Muito bem. Essa outra situação, qual que é essa outra situação aqui? Me parece bem parecido, né? Não sei o... eu não abri esse link aqui, mas eu não vou abrir agora, tá? Depois vocês podem, de repente, dar uma verificada aí, mas o código é o mesmo, né? Eu acho que ele deve ter mencionado alguma coisa. Aqui, na anterior, a gente não tinha o fluxograma, então essa é a ideia, basicamente. Quando o laço, a gente tem visto que é mais do lado direito aqui, a representação, esse aqui é o laço, e se ele encontra um break, ele faz aquele processo, certo? Muito bem. Tem também a opção contínuo, esse comando. O contínuo, eu sinceramente não tenho usado muito meus códigos, tá? Na verdade, eu acho que eu nem tenho usado, mas já que ele está aqui, vamos aproveitar e vamos falar um pouco dele. A ideia básica dele, deixa eu só ver aqui, vamos já partir dessa situação. Então, o que acontece? Quando ele está while true, é aquela situação, ele vai estar preso no laço, todo esse laço aqui, tá? E aí vai ter um momento onde vai ter o break. Então, esse aqui é aquele código com string, né? Que quando digita done, ele sai, tá? E quando digitar, esse aqui é quando o primeiro caractere for hashtag sustenido, jogo da velha, qualquer que seja o nome que vocês vão dar para esse símbolo, ele não vem para cá, tá? Então, o que acontece? Alguém digita algo aqui, a gente vai fazer esse exemplo no nosso código, tá? Se digita o primeiro símbolo, esse hashtag, ele pega e volta já para o começo, tá? Ele nem vai para essa linha e também não vai para essa, tá? Percebe que ele não vai aparecer o que ele imprimiu. Olha, assim, se a pessoa digitar hello there, então aparece hello there. Se digitar o hashtag don't print this, tá? Quando ela digitar don't print this, que simplesmente ela vê que não tem nada em branco aqui, não vai aparecer nada na tela. Aí ela digitou de novo print this. Aí isso apareceu. E digitou done, terminou. Tá? Vamos para o nosso código aqui, ó. A gente faz essa brincadeira da seguinte forma. Tá, então, aqui a gente já tem o break, vamos deixar esse break dessa forma, tá? Essas duas linhas aqui é para você ter o X no número inteiro, pegar alguém digitando ter o número inteiro, ótimo. E agora, a partir daqui, aí eu vou colocar essa condição. Vamos lá. A gente pode escolher, só para título de aprendizado, vamos escolher, sei lá, vamos colocar maior que 10, tá? Supondo que seja nota isso daqui, entendeu? Maior que 10. Aí que 1, 2, 3, contínuo. Tá? Então, o que é, de fato, só para deixar bonitinho como os outros, o que vai acontecer? Se eu digitar um valor maior que 10, ele não vai executar essa parte, essas linhas aqui. Ele simplesmente vai voltar e pedir outro número.
Vamos ver se funciona. Vamos lá. Vamos lá. Número 1, funciona. 2, 3, 10, funciona. 11. Você vê que ele não apareceu com a setinha lá, né? Que eu usei. 12, 9, aí ele mostra, tá? Então, até que vocês perceberam que é uma forma de você pegar e exigir que ele digite um número, né, sei lá, menor que 10, tá? Mas aqui, inclusive, número negativo, né? Mas isso aqui é só uma brincadeira, é só vocês terem uma ideia de uma situação zero done, tá? Não precisei de Ctrl+C para parar o código, então eu tenho esse, porque não, é esse daqui, tá? Então esse é um código, uma situação de uso desse daí, certo? Às vezes tem recursos na linguagem que é muito que envolve a interação com o usuário, tá? Então, assim, pelo menos nas minhas situações, que eu tenho feito são códigos para mim, eu sou o próprio usuário, sabe? Eu quero calcular alguma coisa, ou supondo, eu quero resolver uma equação diferencial numericamente, ou eu quero achar a raiz de uma função, ou alguma coisa nesse sentido. Então, alguns recursos, de repente, como eu mesmo sou o próprio usuário, né, quando dá o problema, eu mesmo vou lá e resolvo. Mas quando você tem uma interação com o usuário, alguns recursos que a gente está vendo aqui são importantes. Tá? Por exemplo, se o usuário digitar qualquer coisa, sempre é bom ter uma mensagem de erro, alguma coisa assim, para ele ter uma ideia do que está acontecendo. Tá? Então, calcule a média, o cara digita 12, né? Então, né, seria bom uma interação dizendo que não, a nota maior é 10, alguma coisa assim. Só um exemplo, tá? Então, tem essas situações aí. Seguindo, então, isso aqui eu acho praticamente a mesma coisa que estava anteriormente, né? Só que agora é uma representação no fluxograma. Quando ele encontra o continue, né? Continue, ele simplesmente volta lá para o começo do looping e refaz a pergunta, tá? Ele refaz a pergunta. O looping que já tem o true, como eu já falei, princípio é um looping infinito, ou seja, um looping que não vai parar, mas até que encontre o break, tá? Então, encontrou, ele sai do loop. Indefinido loopings. Bom, ele continua sendo going to a logical condition become false. Ele de um certo modo, era o que eu estava usando ali, loops indefinidos, são os loopings que eles continuam fazendo até que algo seja falso, tá? Vamos dizer assim. Algo, né? Tá. São mais simples de examinar, né? Digamos, de um certo modo. Não sei se tão... pode ser que seja mais simples mesmo, tá? E em algumas situações, eles podem ser mais difíceis de certeza se o looping vai terminar, tá? Bom, vamos ver isso daí mais para frente. Aqui a gente estava com essa questão dos loops indefinidos, tá? E aqui a gente vai para loops definidos. Esses daí, eles não... Vocês vão ver. E aqui as ilustrações que ele vai apresentar são ilustrações onde você tem um conjunto de itens. Ele usa uma lista, tá? Então, você tem uma lista de números, você pode ter, sei lá, uma lista de valores por x, e você quer achar o valor da função para aquela lista.
uma função qualquer, um x ao quadrado, coisa assim. Tá? Então, essa seria uma situação. A gente tem aqui a opção de usar, a gente estava usando o while, né? Aí a gente tem a opção de usar o for. O for, de fato, é uma situação onde você tem mais um, né? Tem regiões, você está bem definido a região, entendeu? Então, você não... a gente vai ver, por exemplo, eu quero que faça, inclusive eu vou colocar um exemplo para vocês, que vai ser muito comum para a gente. Eu quero que ele faça calcular uma função de x igual a 0 até x igual a 1. E calculando de 1/10 em 1/10, ou seja, ele vai calcular 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Tá? Então, é bem claro, não tem... Eu posso usar o while, tá? Eu, particularmente, sempre uso o while, mas o for também é bem claro para isso, tá? Então, dizemos que os loops definidos interage, né? Não é interage, junto com os itens do grupo, tá? Do conjunto, não do grupo, do conjunto. Vamos pegar essa situação. Então, aqui a gente tem a lista, tá? 5, 4, 3, 2, 1. E aqui a gente tem que é o comando for. O i é a variável do looping, tá? Tem que ter uma variável do looping. É como se você vai fazer uma somatória, você tem o i, geralmente o i, j, tá? Você tem ela que vai variar, geralmente uma somatória pode começar no 0, começar no 1, na verdade pode começar em qualquer valor, mas geralmente começa no 0 e vai indo até um certo n, ou n-1, né? Matematicamente falando, tá? Mas aqui no código a gente tem essa variável. Em breve a gente vai começar a ver alguns métodos numéricos para resolver. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma fórmula matemática, que é o método. Vocês vão estudar o método, vocês vão ter que aprender a entender o que o método faz. E muitas vezes o que a gente faz é exatamente isso, supondo que no método tem matematicamente ali, tá? No papel está escrito uma somatória que vai de, sei lá, de 1 até 10. Então, a gente procura no código manter a mesma, o índice lá da somatória, tá? Só na hora de comparar é mais fácil, porque se lá na somatória, no papel, matematicamente você vê lá que está i é igual de 1 até 10, e aí no código você inventa de colocar j, funciona sem problema algum, mas, né, numa hora de debugar o código, e se tiver outro j na fórmula, isso fica, tá? Então, essa é uma situação, né? Esse caso aqui eu não vou digitar, mas é basicamente isso. Aqui a gente tem uma lista, e aí ele vai fazer, o que vai fazer? Ele vai imprimir os itens da lista. Então, ele começa com 5, depois ele vai para o 4, depois vai para o 3, vai para o 2, vai para o 1, e acabou o laço. Tá bem definido isso. O laço é esse. É isso que aparece na tela. E no final, fora do laço, laço off. Tá? Bom. Então, é essa situação. É essa forma de se fazer quando você tem uma situação de lista. E tem também essa situação, tá? Aqui uma lista de amigos, né? Pelo menos é o que diz aqui. Joseph, Gwen, Sally. E aí ele vai pegando dessa lista aqui. Ó, são duas variáveis diferentes, friends. Friends é a lista, friend é apenas uma string, que vai ser, né, como é um laço, ele vai ser no momento Joseph, depois Graham, depois Sally, tá? E aí ele vai aparecer, Happy New Year, Joseph, Happy New Year, Graham, Happy New Year, Sally. Dó, tá certo? Então, ele pega isso e faz na tela. Podem depois rodar isso daí, tá? Só para... E tentem também
variar isso daí, coloquem outras coisas, implemente esse código, melhore o código, faça, né, algo diferente. Bom, aqui ele vai mais tentando explicar mais a fundo o que de fato acontece no laço, tá? Não sei se tinha alguma coisa aqui em cima, mas de qualquer forma ele vai olhar a lista e o i, ele, na verdade, tá. O i, ele vai, bom, é basicamente o que eu falei ali, tá? Ele pega, é uma lista, são 5 itens, o i vai valer esse valor, depois ele passa uma vez, ele vai para o próximo, aí no caso o i vai para 4, faz isso, imprime o 4, volta, aqui é se ele terminou, não, né? Done. E aí ele continua até chegar no final, tá? Então é isso que faz o processo, e é bem definido esse loop, tá? Uhum, tá. O que mais que nós temos aqui? Então, na sequência. Tá. A iteração aqui, no caso, eu acabei chamando de variável do looping, mas o i é variável do looping, né? No caso do for, tem que ter essa variável. E bloco é a parte que vai executar do looping. No caso aqui é só uma linha, nós vimos outras situações. E depois tem aqui a sequência, tá? Então, basicamente é isso mesmo. Não tem isso. E o for e o in, né, estão juntos aqui. Deixa eu só ver se... ok, tá. Segue. Basicamente também essa situação, olha, se a gente não tivesse o looping, né, isso daqui é o que teria que ser feito para apresentar todos os resultados. Então, mas vamos seguindo. Basicamente era até aqui que eu queria mostrar para vocês dos slides, tá? E aí eu vou pegar agora, eu vou pegar aqui a parte do código, eu queria mostrar uma situação, algumas situações mais simples que a gente pode fazer, e a gente pode até usar o no for. O for, por exemplo, eu vou fazer aqui o for in, tá? Não, vou colocar for. Isso, py. Então, o código, qual que é o código, então? O código era praticamente, peraí, isso, e for e in, vou colocar esse código aqui, tá? Tá a lista, print i, print done. Tá? Então, eu vou rodar o código, set for, olha lá, 5, 4, 3, 2, 1, certo? Então, ele pegou esses valores, tá certo? Uma outra opção, ó, eu vou comentar essa linha, tá? Para não apagar, e mostrar uma outra opção, que é você colocar do range. Do range, você pega e coloca intervalo. Eu vou mostrar uma situação que não é exatamente essa que vai sair, por exemplo, colocar 1 até 5, tá? Vamos ver o que vai aparecer. Olha lá, 1, 2, 3, 4. Então, você tem essa opção do range, e aqui ele não incluiu o 5. Se eu colocar o 6, né? Que ele vai incluir o 5.
Está aqui o 5. Só que para repetir da forma como que era, é contagem regressiva, tá? Então, o 6, 1. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. Porque, por default, por padrão, o range, esse aqui é o valor inicial, esse é o valor final, e o passo dele é 1. Então, é assim, ele sempre vai 1 positivo, então ele sempre vai aumentar em 1. Como, no caso aqui, o 6, o próximo número dele seria 7. Mas não é o caso, então ele mudaria. Aí eu vou colocar um terceiro parâmetro. O primeiro parâmetro é o 6. Acho que aqui até o 6 vai aparecer, né? Vamos ver como vai ser. O segundo parâmetro é o 1, onde vai terminar, tá? Sem incluir o 1. E aqui é o step, como que ele vai variar, tá? Então, ó lá, 5, 6, 5, 4, 3, 2. Ou seja, então nós temos que, para ficar da forma como estava antes, é o 5 até o 0, tá? E aí, roda 5, 4, 3, 2, 1, certo? Então, aqui, por isso que eu deixei, essa primeira linha está comentada, né? O hashtag ali, ela faz com que a linha não execute. E aí, a segunda linha, essa linha, é uma alternativa para quem for usar o for. Quando está bem definido, você pode usar ele, tá? Então, o for é bem para essas situações bem definidas de laços, tá? Agora, o Marcos, tem hábito, não é nada que, não, essa é a melhor opção, não. O que eu costumo fazer é um laço onde eu uso while, tá? Então, enquanto o i, só que veja só, observe uma coisa no meu código, essa parte aí que eu estou escrevendo agora. Primeiro, eu tenho que dizer qual que é o valor inicial, tá? Já vai uma linha de código, tá? Segundo, o próprio começo do laço, que em vez de for, vai ser o while, no meu caso. Então, e qual que é a condição? Enquanto o i for maior que 0, tá? Ele imprime o i, e aí eu ainda tenho que incluir uma terceira linha, só para o laço, tá? A terceira linha é para o laço, que é i é igual a i menos 1, tá? E vamos ver se funciona. Olha lá, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, aqui, só nesse código aqui, que vocês podem depois anotar, aí vocês têm 3 possibilidades de fazer o mesmo código. O mesmo código não, ter o mesmo resultado. São 3 possibilidades de código para fazer o laço, o mesmo resultado. Tá certo? Qual que assim, essa opção aqui, essa primeira aqui, né? Você tem a lista. Então, de repente, a gente vai ter várias situações, a gente vai ter a lista de valores, por exemplo, a gente vai ter uma lista com X, os valores de X, a gente vai ter uma lista com valores de Y, e se a gente pegar o primeiro da lista, primeiro X da lista com o primeiro Y, é um ponto no gráfico, XY. O segundo, o par ordenado, sabe? Então, o que acontece? Eu posso construir um gráfico. Como que eu vou fazer isso no código? Aí, são 3 opções. Tá? Talvez a primeira seja uma opção interessante. Talvez seja até a mais eficiente. Assim, você coloca... É óbvio, se você tiver uma lista, vamos fazer outra coisa aqui. Tá? Só para... vou chamar ela de X. Aí eu vou colocar a lista. 4, 3, 2, 1. Certo? E vou colocar X aqui. Então, essa é uma situação... Opa, agora, só que tem que... Agora vai lá, tira... Eu vou comentar as linhas do Marx. Scott aqui, vocês têm que olhar. Por favor, hein?
Olha só, o que tiver com o hashtag, né, o jogo da velha, não vai executar. Então, vai ser esse, aí ele imprime e o dó, tá? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. Então, olha só, a lista, quando você tem conjunto de valores, de repente, você pode ter essa situação, tá? Então, vamos dizer que vamos supor que bom, eu vou fazer outro código para ficar na situação que eu estou pensando agora, tá? Mas essa é uma situação. Então, vocês podem ter essas três possibilidades e algumas situações vocês vão ter um conjunto de X, certo? Tá. Se alguém quiser mandar perguntas, pode ficar à vontade, tá, gente? Ou sugestões, fiquem à vontade. Uma situação que eu queria fazer com vocês, for 2. For 2, na verdade, eu vou colocar loop 2, tá? Loop.y. Porque a ideia é a seguinte, uma situação super simples e que às vezes pode ser interessante, e eu vou fazer da minha maneira, aí vocês depois podem fazer da forma que vocês preferirem. Quer dizer, na forma que eu vou pedir. Pode ser que isso entre como uma atividade online, alguma coisa assim nesse sentido, tá bom? Então, a ideia é simples. Eu tenho uma função que é x ao quadrado, eu escolhi aleatoriamente, e aí eu quero saber o valor dessa função para um conjunto de valores de x, tá? Então, o x vai começar em 0 e vai até, enquanto ele for menor que igual a 1.0, tá? 1, vai 1. Oh, meu Deus do céu. Tá. Aqui. O que ele faz? Ele calcula o y. O y é x ao quadrado, como eu falei para vocês, eu escolhi. E aí ele vai escrever na tela. Aí vamos colocar assim, a porcentagem, ponto 2, float. Eu vou fazer assim, x igual, tá? E aí, o y igual, ponto 2, float. Em 2 casas decimais só, tá? Que mais? Só. Aqui, aí vai, xy, fecha. Tem mais alguma coisa? Tem. O x é igual ao... O x vai aumentar. Eu quero do x de 0 até 1, tá? Então, ele vai para um delta x. Meu Deus. É isso. Um delta x. Eu vou colocar... Vai que eu quero mudar esse delta x, eu vou colocar ele aqui, tá? Eu acho que é só. Vamos ver o que dá. Set looping. Olha lá. Tem os valores, certo? Então, esses são os valores de x, os valores do y, né? Quando sendo essa situação. Eu coloquei 2 casas, mas vamos colocar até mais um pouco, vamos fazer até x final, tá? E isso. Vou colocar aqui. While x final é igual a 2.0. Tá? Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Vou rodar de novo só para aparecer tudo. Olha só, ele começou no 0 e foi até 1.9, tá? O que acontece é que toda conta que ele está fazendo aqui tem aproximações, devido à forma como ele armazena na memória do computador. Então, aí ele acaba não indo até aquela que eu quis, certo? Então, aí, nesse caso, eu vou usar só um truquezinho, tá? Para incluir o
Por enquanto, só esse truquezinho para incluir o 2, tá? Então, aqui eu tenho o valor do x, o valor do y, né? E aí eu usei um laço, nesse caso usei um laço usando o while, e vocês viram que eu precisei indicar qual que é a variável do laço, é o x, tá? E a condição está nele, e ele que varia durante o laço, e poderia ser assim. Só para terminar aqui uma situação, só para vocês, que a gente teve essa situação, vamos fazer como a gente estava vendo agora há pouco. Ó, to. E agora, hein? O que acontece? Se eu não colocar o break, o que ele vai fazer? Ele vai ficar calculando até não querer mais. Tá? O laço, ele sempre é verdadeiro aqui, a condição. Então, ele fica calculando. O que eu posso fazer é exatamente, por exemplo, pode ser aqui. Tá? E esse é um ponto importante. Muitas vezes, a gente vai ter que achar que ponto que a gente vai colocar, vamos dizer, se for essa situação do break, onde a gente coloca para ele parar. Tá? Então, o código pode estar certinho, mas se estiver no lugar errado, o código vai estar assim, certinho, não apresenta nenhuma mensagem de erro, mas ele não faz exatamente o que eu estou querendo. Tá? Então, vamos fazer esse teste aqui. Então, se o x for menor ou igual a x final, 4, 1, 2, 3, 4, break, tá? Agora vamos rodar de novo, eu vou voltar o código lá. Errei aqui. Se o x for menor, olha só, menor ou igual a x final, ou seja, vamos até passar um pouco aqui para ficar mais legível. Ou seja, no caso, quando x é igual a 0, ou 0,1, ele já é menor, né? Então, aqui eu tenho que inverter. Se o x for maior que o valor final, aí ele dá o break, tá? Então, aqui teve essa inversão, percebe isso? Até eu caí aqui. Não estava no script, não. Aí, agora ele, percebe? Agora a condição de parar ou não está dentro, tá? Está dentro do laço. Então, você tem essa situação aqui. Tá? Eu vou copiar essas duas linhas aqui, eu vou colocar elas aqui. Tá? Eu vou comentar aqui. Quando eu quero fazer teste, só mudar a posição, coisa assim, eu faço isso. Eu não apago necessariamente as linhas, eu coloco o comentário ali. Né? Vai que... Vamos ver o que muda. Na verdade, eu nem não estou parando para pensar o que muda. Ainda deu certo. Tá? Deu certo, né? Deu certo. Tá vendo? Então, ou seja, deixar aqui também, nesse caso, ele não afeta. Tá? Não afeta em nada. Então, aí eu posso escolher. Eu, particularmente, prefiro deixar aqui no final, porque ele faz tudo, né? E no final ele vê, ó, continua ou sai do laço, entendeu? Então, é assim, eu acho que tem muito disso. A gente tem várias opções, a forma de fazer um código. E tem, às vezes vocês viram aqui, eu mostrei uns 3 só para fazer um laço definido. E agora eu estou variando só nessa situação de fazer o código do x e achar a função de x ao quadrado. Então, assim, você vai acostumando, cada um vai encontrando um jeito que se sente mais confortável ou até uma forma de você se organizar, entendeu? Então, eu poderia deixar essas duas linhas aqui no meio, mas eu, né, vejo, na minha opinião, assim, que eu me organizo melhor deixando, ó, faz as coisas e no final ver se sai ou não. Nesse código vocês viram, foi possível. Tá? Pode ser que num outro código eu tenha que colocar a decisão aqui em cima, colocar o break aqui em cima. Tá? Então, vai variar de código para código.
E nada como errar para ver que você vai ter que, de fato, arrumar o código, né? Então, às vezes a gente, num código, você não sai 100% na hora, mas você vai arrumando, vai entendendo e vai melhorando. Tá certo? Deixa eu ver. Bom, eu acho que é basicamente isso. A gente vai ter vários outros códigos aí, tanto no RI, que eu vou deixar com vocês, assim que possível. Vocês perceberam que aqui já começa a abrir um leque de opções, inclusive na nossa área, na física, né, com a matemática junto, a gente começa a ter um leque de códigos que, na computação mesmo, vai ter como quando se inclui laços, é algo, sabe, é algo espantoso, assim, de possibilidades, de ter o que fazer como códigos. Quando eu estava selecionando os códigos vocês, na primeira lista lá do RI, eu tinha que olhar bem se não usasse isso, essa questão do laço. Apesar de que eu acho que tem código lá que eu não sei se era possível fazer sem laço. Mas, de qualquer forma, agora a gente vai ter várias outras opções. Tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Eu vou parar a gravação e a gente conversa aqui só um pouquinho. Isso aí. A gente continua na parte 2.